A Cleane chegou aqui dizendo aqui, né? Que tava a irmã dela pega e sai correndo pra frente, né? E aí ela disse que parece que a irmã dela comeu forubu, tu acredita, essas meninas? E eu disse, minha filha pega na cara dela também, né não? Uma peida e aí sai correndo, sabe? Ó, gente, bora parar de falar em peido. Ó aqui, ó. Já tá aqui, ó. Já vou começar a machucar ela já. Pra esfriar, pra passar no liquidificador. Ó, os mirões estão só assistindo o vídeo aí, ó. Aí o forró do Maranhão, menino. Aí, ó, o forró do Maranhão aí. Caldo de macaxeira hoje, viu? Quero fazer esse caldo de macaxeira bem gostoso, bem especial. É não.